se juntar, time. Girl hate, pra quem nunca ouviu essa expressão, esse ímpeto inconsciente que a gente tem de julgar outras mulheres, de criticar, principalmente julgar outras mulheres. Por exemplo, sei lá, nossas mães vê uma revista, na época que tinha revista, e fala, nossa, como essa atriz envelheceu. Ou a gente ouve uma história sobre algum garoto que a gente gosta e a gente já tá pronto pra botar o dedo na menina, né? E isso é muito nocivo, porque essencialmente mostra uma sociedade que que julga as mulheres. E se a gente está julgando as mulheres, também é reflexo de estarmos julgando nós mesmas. E se o mundo já julga a gente, pelo menos entre nós, a gente podia se poupar disso, né? E na verdade, mais do que não se julgar, se aliar. É você, tipo, não deixar a mulher envelhecer em paz, ficar lá querendo apontar coisa que a gente não faz com o homem. Sabe, a gente deixa o homem envelhecer em paz, né? Eu sei que isso tá muito melhor do que há 10 anos atrás. Mas a gente ainda tem um caminho aí pela frente. E a única coisa que eu vejo quanto a isso é da gente cada vez deixar mais claro isso, pontuar para as nossas amigas quando elas estiverem fazendo isso. Esse primeiro momento é isso, da gente, tipo, não se odiar, da gente não se julgar, da gente se acolher. A gente pode até ser firme com a gente. Pô, Manu, você faz isso, aí você me quebra, né? Porque a gente já combinou aqui, eu e você, que a gente ia fazer tal coisa porque o nosso objetivo é esse. Uma coisa é a gente, tipo, se pontuar o que tá de errado, mas nunca se julgar. Eu não falo comigo de forma grosseira jamais, sabe? Se eu errei uma parada, eu errei uma parada. Eu não sou estúpida, eu não sou desastrada, eu não sou nada. Eu errei uma parada. Se eu não sou burra, eu errei uma parada, tipo. Eu nunca vou falar comigo de forma grosseira. Jamais. Isso não acontece. E a gente tem que ser assim com as outras também. Se a outra pessoa fez uma coisa, ela errou uma parada. Ah, mas foi horrível. Ah, foi horrível uma parada. Mas foi só aquilo que ela fez. A gente tem que dar, no mínimo, o mesmo benefício da dúvida, o mesmo acolhimento que a gente daria pra qualquer outra pessoa. E apesar de eu achar que a gente pode incluir os caras nessa conversa, o mais importante é que a gente esteja alinhado uma com as outras, sabe? Começando pela gente, porque a forma que a gente se trata dá referência pra como as pessoas vão tratar a gente. Então, se uma amiga sua tá contando alguma história que foi traída ou sei lá o quê, fala, não deixa ela falar mal da menina por conta disso, porque basicamente a menina, principalmente se ela não sabia que o cara tava namorando, ela só queria a mesma coisa que você quer ou quis um dia, né? A gente focar nas semelhanças que a gente tem com as outras mulheres, mais do que o que a gente quer de mesmo objetivo, por assim dizer, já é um começo de outra abordagem. E é complicado, né? Porque a gente tem uma tendência a ser muito crítica com nós mesmos. E acaba que isso reflete em sermos críticas com as outras mulheres. E o pior é quando às vezes a gente é crítica justamente com as pessoas que a gente mais ama e mais tem intimidade, né? Às vezes as mulheres da nossa família. Então a gente tem que não se julgar. Não julgar nossas mães, não julgar nossas irmãs, nossas amigas. Daí pra não julgar, tipo, a blogueira, a influenciadora, a artista. Esse é o primeiro passo. Até porque essa rivalidade toda cai direto na nossa autoestima. No fundo e no raso, ninguém quer sentir isso pelas outras mulheres. Porque daqui a pouco a gente tá se comparando. Daqui a pouco não, mais como a gente ficar se comparando. Se a gente não tivesse essa rivalidadezinha entranhada, quando seu ex-namorado começa a namorar uma pessoa, ou mesmo se um cara deixa de querer namorar com você pra começar a namorar outra pessoa, você tipo, não fica focando, mas o que essa garota tem que eu não tenho? Mas por quê? Não sou tão bonita, não sou tão inteligente, não sou... O que é? Sabe? E isso não tem nada de benéfico nisso. Eu sei que é difícil, a gente cresce com essas coisas de comparação. E a sociedade cobra da gente ainda mais uma coisa muito de imagem que acaba que permeia muito por a validação dos outros. Que é muito mais fácil quando a gente consegue colocar a nossa autoestima baseada nas nossas ações, mais do que como as outras pessoas percebem a gente, né? E isso também é um exercício que a gente pode ir tendo, e conforme, não só de nos medirmos, mas também de medir os outros. Porque essa comparação, essa inveja, não leva a gente a nada e nos adoece e, na verdade, só enfraquece a nossa autoestima. A única coisa que a gente deve fazer é se comparar com quem a gente foi um dia. Ah, beleza, aquele garoto não me quis. Se ele não me quis, se ele é um cara incrível, só não deu certo porque ele não me quis.
O que não costuma, não costuma ser assim, tá? Porque pensa, ele não te quis, ele era incrível, será que ele te tratava como você queria ser tratada? Porque se ele não te queria, talvez ele já não te tratasse como você queria ser tratada, né? E se ele não te queria, ele já não é o cara certo pra você. Então a gente tem que confiar em nós mesmas e na abundância do universo, que cada dia com a pessoa errada é um dia menos com a pessoa certa. E a gente tem que dar um olhar mais pra dentro mesmo. Então, por mais difícil que seja, é um exercício diário da gente olhar para nós mesmas, não deixar o relacionamento com outra pessoa validar quem a gente é. Se ele não era pra você, libera, libera ele pra chegar a pessoa que é certa pra você. Se de repente fica aí repetindo os padrões, de repente é momento pra você olhar pra dentro de você e amadurecer pra ver o que você tá fazendo. Não porque seja culpa sua que você passou, mas como você pode se responsabilizar para você justamente ter o poder de atrair pessoas diferentes na sua vida também. A gente só pode se comparar com quem a gente já foi um dia. No máximo. Na verdade, essa comparação é muito boa. E se acolher ao longo do processo. Combater o girl hate também é ativar o nosso amor próprio. Então seja mais gentil com você mesma, seja mais gentil com as mulheres às nossas voltas. A gente cobra muita perfeição de nós mesmas e acaba talvez cobrando das outras pessoas, mas as pessoas são falhas, elas erram, isso não torna elas pessoas ruins, a não ser se for repetidamente. Mas no geral, sabe, deixa as pessoas errarem. É só quando a gente erra que a gente vai amadurecendo, cada um com o seu processo. Se você se sentiu mal com o erro de alguma pessoa, você pode muito bem não querer ter ela na sua vida e ainda assim não julgar ela, dar a ela essa liberdade. Você não precisa ter todo mundo no seu colo, sendo seu melhor amigo da vida inteira, se você não concorda com uma atitude, mas não deixe aquilo crescer. Não queira botar a lenha na fogueira, porque a gente tá aqui, todo mundo é humano, só tentando ver como existir aqui, como lidar com essa existência, com todas as nossas vulnerabilidades, nossas limitações. Todo mundo tentando se virar nessa existência. Não tem ninguém nadando de braçada. Não tem ninguém com certeza do que tá fazendo. Não tem ninguém que já resolveu tudo. Então vamos se acolher, até porque essa pessoa que você achou que agiu super mal com você tá passando por alguma coisa que você não faz nem ideia, da mesma forma que você tá passando por uma coisa que ela não faz nem ideia. Isso não é pra você desculpabilizar, tá? Até porque todo mundo que é genuinamente mal também tem uma história triste e não tem problema. Mas vamos por esse lado de, tipo, não julgar. Se a gente não concordar, não quiser, não precisa dar muita proximidade, vamos manter limites saudáveis e tal, porque no final das contas a gente também quer se cuidar e se preservar. E tendo em mente que o que a gente vê do outro é uma fração, um pedacinho daquela pessoa. Ainda mais se os elementos que você tem no Instagram, gente, uma rede social, que a pessoa tá lá toda editada, no Dia dos Namorados, todo mundo se ama, e depois a gente ouve cada história. Sabe? Então não dá pra se medir por isso. Ver como as informações que você tem são tão lapidadas, editadas, tão falhas, talvez te dê um conforto aí de nem deixar aquilo pesar. Usa toda a sua energia sempre pra focar no que você quer, no que é importante pra você, tomar responsabilidade sobre a sua vida e se comparar apenas com quem você foi antes. Inclusive, um exercício pra isso que eu sempre faço é o caderno de gratidão. Porque a gente tendo uma perspectiva mais grata da vida, não só ajuda a gente se sentir melhor e por aí mais apto e mais alinhado com o que a gente quer, mas também ajuda a, se acontece alguma coisa de ruim, ou se a gente faz alguma coisa de ruim, a gente conseguir olhar para trás e ver o quanto a gente foi evoluindo nesses últimos anos e tal. Sempre quando a gente coloca a coisa em perspectiva, aquilo fica menor. E o universo é muito grande, muito baseado em abundância, e a gente tem muito espaço para ser mais gentis, a começar por nós mesmos.